Audiolivro A Ciência do Bom Viver, capítulo 5, A Cura da Alma. Muitos dos que iam a Cristo em busca de auxílio haviam trazido sobre si a enfermidade. Ainda assim, ele não se recusava a curá-lo. E quando a virtude que dele provinha perpassava essas pessoas, elas experimentavam a convicção do pecado, e muitos eram curados de sua enfermidade espiritual, bem como da doença física. Entre esses estava o paralítico de Cafarnaum. Assim como o leproso, esse paralítico havia perdido toda a esperança de restabelecimento. Sua doença era o resultado de uma vida pecaminosa, e seus sofrimentos eram amargurados pelo remorso. E em vão apelara aos fariseus e aos doutores em busca de alívios, declararam incurável e o seu mal e afirmaram que ele havia de morrer sobre a ira de Deus. O paralítico imergira no desespero. Ouviu então contarem as obras de Jesus. Outros tão pecadores e desamparados como ele havia sido curado e foi animado a crer que também ele o poderia ser se fosse levado ao Salvador. Sua esperança quase se dissipou ao lembrar-se da causa de seu mal. Todavia não podia rejeitar a possibilidade da cura. Seu grande desejo era o alívio do imenso fardo do pecado. Ansiava ver a Jesus e receber a certeza do perdão, bem como a paz do céu. Então estaria contente de viver ou morrer segundo a vontade de Deus. Não havia tempo a perder. Sua carne consumida já apresentava indícios de morte. Suplicou aos amigos que o conduzissem em seu leito a Jesus, o que empreenderam satisfeitos. Tão compacta era, porém, a multidão que se aglomerava dentro e em volta da casa em que estava o Salvador, que era impossível ao doente e seus amigos chegarem até ele, ou mesmo colocar o enfermo ao alcance de sua voz. Jesus estava ensinando na casa de Pedro. Segundo seu costume, os discípulos sentaram-se ao seu redor, e achavam-se ali sentados também fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Lucas capítulo 5, verso 17. Muitos deles tinham ido como espiões, buscando acusações contra Jesus. Além destes, aglomeravam-se a variada multidão, os fervorosos, os reverentes, os curiosos e os incrédulos. Achavam-se representadas diferentes nacionalidades e todos os graus social, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5,17. O espírito de vida pairava sobre a assembleia, mas os fariseus e os doutores não lhe discerniam a presença. Não experimentavam nenhum sentimento de necessidade, e a cura não era para eles. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Lucas capítulo 1, verso 53. Repetidamente, os condutores do paralítico procuraram forçar caminhos por entre a multidão, mas seus esforços eram inúteis. O doente olhava em redor com exprimível angústia.
Como poderia ele abandonar a esperança quando tão perto estava o anelado auxílio? Por sugestão sua, os amigos suspenderam para o telhado da casa e, abrindo o teto, baixaram-o aos pés de Jesus. O discurso foi interrompido. O Salvador contemplou a dolorosa fisionomia e viu os olhos súplices nele cravados. Bem conhecia ele o anseio daquela alma oprimida. Havia sido Cristo quem infundira convicção à sua consciência quando ele ainda se achava na própria casa, quando se arrependera de seus pecados e crera no poder de Jesus para restaurá-lo. A misericórdia do Salvador lhe abençoará o coração. Jesus havia observado o primeiro tênue raio de fé transformar-se na convicção de que ele era o único auxílio do pecador e testemunhou o fortalecimento dessa certeza a cada esforço por chegar à sua presença. Havia sido Cristo quem atraíra o sofredor a si. Agora, em palavras que soavam qual música aos ouvidos atentos do enfermo, o Salvador disse: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mateus capítulo 9, versículo 2. O peso da culpa caía da alma do doente. Não pode duvidar, as palavras de Cristo revelam sua habilidade de ler o coração. Quem pode negar seu poder de perdoar pecados? A esperança toma o lugar do desespero e a alegria o do opressivo desalento. Desaparece o sofrimento físico do homem e todo o seu ser se acha transformado. Sem mais nada pedir, repousa em tranquilo silêncio, feliz demais para falar alguma coisa. Com a respiração suspensa, tão interessados que estavam, muito observavam cada gesto nesse estranho acontecimento. Muitos sentiam que as palavras de Cristo eram um convite para eles mesmos. Não eram eles enfermos da alma por causa do pecado. Não estavam ansiosos de ser libertos desse fardo. Os fariseus, porém, receosos de perder a influência para com o povo, diziam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado a não ser um que é Deus? Marcos capítulo 2 e verso 7. Fixando neles o olhar, sobre a qual se intimidara e retrocederam, Jesus disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Mateus capítulo 9, verso 4 a 6. Então aquele que havia sido levado no leito a Jesus pôs-se em pé com a elasticidade e a força de um jovem, e pegando o leito retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Marcos capítulo 2, verso 12. Nada menos que poder criador era necessário para restituir a saúde àquele decadência corpo. A mesma voz que continuou vida ao homem, criando do pó da terra, infundira vida ao paralítico moribundo. E o mesmo poder que dera
vida ao corpo, renovará o coração. Aquele que na criação falou e tudo se fez, que ordenou e tudo passou a existir. Salmos 33, verso 9. Anunciar, comunicaria a vida à alma morta em ofensas e pecados. A cura do corpo era uma evidência do poder que renovara o coração. Cristo mandou que o paralítico se erguesse e andasse. Para que vocês saibam, disse ele, que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Mateus 9, verso 6. O paralítico encontrou em Cristo tanto a cura da alma quanto a do corpo. E ele necessitava de saúde para a alma antes de poder apreciar a do corpo. Antes de poder ser curado a enfermidade física, Cristo precisava dar alívio à mente e purificar a alma do pecado. Essa lição não deve ser passada por alto. Existem hoje milhares de pessoas a sofrer de doenças físicas, as quais, como o paralítico, estão almejando a mensagem: os seus pecados estão perdoados. O fardo do pecado com sua inquietação e seus desejos não satisfeito é o fundamento de sua doença. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ao médico da alma. A paz que apenas ele pode comunicar restituiria vigor à mente e saúde ao corpo. O efeito produzido no povo pela cura do paralítico foi como se o céu se houvesse aberto e revelado as glórias do mundo melhor. Ao passar por entre a multidão, o homem que tinha sido curado, bendizendo a Deus a cada passo, e levando sua carga como se fossem penas, o povo recuava para lhe dar passagem. E olhava a fisionomia cheia de respeito, murmurando suavemente entre si: hoje vimos coisa extraordinária. Lucas capítulo 5, verso 26. Houve grande alegria na casa do paralítico, quando ele voltou para a família, levando com facilidade o leito em que fora penosamente conduzido entre eles pouco antes. Reuniram-se ao seu redor com lágrimas de alegria, mal ousavam crer no que seus olhos viam. Ele ali estava no pleno vigor da varonilidade. Aqueles braços que antes estavam sem vida achavam-se agora prontos a obedecer sua vontade. A carne antes escolhida, arroxeada, era agora fresca, rosada. Ele caminhava com passo firme, desembaraçado. A alegria e esperança estavam impressas em cada traço de seu rosto, e uma expressão de pureza e paz havia tomado o lugar dos vestígios do pecado e do sofrimento. Alegres ações de graça subiram daquele lar, e Deus foi glorificado por meio de seu Filho, que restituíra a esperança ao destituído dela, e força ao abatido. Esse homem e sua família estavam prontos a dar a vida por Jesus. Nenhuma dúvida ofuscava sua fé, nenhuma descrença lhe prejudicava a fidelidade para com aquele que lhe trouxera luz ao escurecido lar. Bendiga minha alma ao Senhor, em tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova com a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos,
não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmos 103, 1 a 6, 10, 13 e 14. A cura almejada. Existe ali em Jerusalém, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betsaida, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. João 5, 2 e 3. Esperando que a água se movesse. A certos períodos, as águas desse poço eram agitadas e acreditava-se geralmente que era um resultado de um poder sobrenatural, que aquele que primeiro descesse as águas, depois do movimentada, dela seria curado de qualquer doença que tivesse. Centenas de sofredores visitavam aquele lugar, mas tão grande era a multidão quando as águas eram agitadas que se precipitavam para diante, atropelando homens e mulheres e crianças mais fracos que eles. Muitos não podiam se aproximar do poço, muitos também, os quais haviam conseguido chegar à beira dele, ali morriam. Havia sido construído abrigos em volta do lugar, a fim de proteger os doentes do calor do dia e do frio da noite. Alguns passavam a noite nesses alpedres, arrastando-se para a margem do tanque, dia após dia na vã esperança de cura. Jesus chamava-se em Jerusalém, caminhando sozinho em aparente meditação e oração. Chegou ao poço, viu os misérios aflitos, vigilantes por aquilo que julgavam sua única oportunidade de cura. Ele almejava exercer seu poder restaurador, curando cada um daqueles sofredores, mas era sábado. Multidões estavam se dirigindo ao templo para o culto, e ele sabia que tal ato de cura despertaria a preconceitos dos judeus, os quais cerceariam sua obra. No entanto, Salvador viu um caso de total infortúnio. Era o de um homem que estava inválido havia 38 anos. Sua doença era em grande parte resultado de seus maus hábitos e era considerado um juiz de Deus. Sozinho e sem amigos, sentindo-se excluído da misericórdia divina, o enfermo havia passado longos anos de miséria. Na hora em que se esperava o movimento das águas, os que se compadeciam de seus desamparos o legavam para os apadres, contudo, no momento exato, ninguém o ajudava a entrar. Ele tinha visto a agitação das águas, mas jamais havia conseguido chegar além da margem do tanque. Outros mais fortes que ele emergiam primeiro. O pobre, impotente, enfermo não podia competir com a multidão mais ágil e egoísta. Os persistente esforço na perseguição daquele único objetivo, bem como a ansiedade, a contínua decepção, estava minando rapidamente as forças que lhe restavam. Jazia o doente à sua esteira, erguendo às vezes a cabeça para olhar o tanque, quando o termo e compassivo rosto se inclinou para ele e lhe prenderam a atenção às palavras. Você quer ser curado? João 5, verso 6. Nasceu-lhe no coração a esperança, sentiu que de alguma maneira lhe viria auxílio. Logo, porém, dissipou-se o clarão dessa esperança. Lembrou-se de quantas vezes tentara chegar ao poço e tinha agora pouca probabilidade de
viver até que ele fosse novamente agitado. Voltou-se fatigado, dizendo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. João 5:7. Jesus lhe ordenou: levanta-se, pegue o seu leito e ande. João 5, verso 8. Renovada a esperança, e o enfermo olha para Jesus, e a expressão de seu semblante é o tom da voz são diferentes de tudo o mais que vira antes. Sua própria presença parece irradiar amor e poder. A fé do paralítico apega-se à palavra de Cristo. Sem replicar, dirige sua vontade no sentido de obediência, e assim fazendo, todo o seu corpo corresponde. Cada nervo, cada músculo vibra com uma nova vida e sadia. Ação vem aos membros. Paralisado, num salto ele fica em pé e se põe a caminho com um passo firme e desembaraçoso, louvando a Deus, regozijando-se no vigor que acabava de receber. Jesus não dera ao paralítico qualquer certeza de auxílio divino. O homem poderia ter dito: Senhor, se me curares, obedecerei a tua palavra. Poderia ter duvidado, tendo assim perdido sua única oportunidade de cura. Mas não. Ele acreditou na palavra de Cristo, acreditou que estava são, fez imediatamente o que o esforço e Deus lhe deu poder. Determinou-se a andar e andou. Agindo segundo a palavra de Cristo, foi curado. Pelo pecado fomos separados da vida de Deus. Nossa alma está paralítica. Não somos por nós mesmos mais capazes de viver uma vida santa do que aquele debilitado homem era capaz de andar. Muitos compreendem sua incapacidade, almejam aquela vida espiritual que lhe trará harmonia com Deus e estão se esforçando por obtê-la, mas o fazer em vão, em desespero, chamando miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, verso 24. Que essas almas abatidas